Eu sempre fui meio cético com essas histórias de bicho do mato, sabe? Achava que era coisa de gente velha que gostava de inventar causos. Mas depois do que aconteceu na fazenda do meu compadre, eu mudei completamente de opinião. Era uma propriedade grande, com muito gado, lá no interior mesmo, onde só tinha pasto e mato para todo lado. Eu ajudava ele com o serviço de vez em quando, principalmente na época de nascimento dos bezerros, que dava mais trabalho. E aí começou uma coisa muito estranha. Os bezerros começaram a sumir do curral durante a noite. Mas não era qualquer tipo de sumiço, entende? Não tinha cerca cortada, não tinha portão arrombado, não tinha rastro de sangue nem nada. Era como se alguém tivesse pego eles com muito cuidado e levado embora sem deixar vestígio nenhum. O compadre ficou muito preocupado porque eram sempre os bezerros mais novos, de poucos meses, que valem um dinheiro bom. No começo a gente pensou em ladrão mesmo. Mas que tipo de ladrão ia querer só bezerro pequeno? E como conseguia levar sem fazer barulho nenhum? Os outros gados ficavam tranquilos, nem se mexiam, como se nada tivesse acontecido ali. E outra coisa estranha, sempre sumia só um por vez. Nunca 2 ou 3 juntos como um ladrão normal faria. Daí o compadre resolveu que a gente ia ficar de vigia algumas noites. Eu, ele e mais 2 peões ficávamos acordados, cada um num canto diferente da propriedade, com lanterna e tudo. Mas sabe o que acontecia? Quando a gente estava vigiando, nada acontecia. Era como se a coisa soubesse quando tinha gente acordada por ali. E nas noites que a gente não vigiava, sempre amanhecia faltando um bezerro. Isso foi se repetindo por umas 3 semanas. O compadre já estava ficando meio desesperado, porque tinha perdido uns 6 bezerros e não conseguia entender o que estava acontecendo. E aí numa sexta-feira de madrugada eu estava dormindo na casa dos peões quando ouvi um mugido muito alto, diferente de qualquer coisa que eu já tinha escutado. Era um som meio desesperado, como se o bicho tivesse com muito medo ou dor. Eu levantei na hora e peguei a lanterna que sempre deixava do lado da cama. Escutei que os outros peões também tinham acordado com o barulho. A gente se encontrou no meio do terreiro e saiu correndo para o lado do curral. Quando chegamos lá, já dava para ver que tinha um bezerro faltando mesmo. Mas aí eu escutei um barulho estranho vindo da cerca dos fundos, um tipo de respiração pesada misturada com um som que parecia gemido. A gente foi caminhando devagar com as lanternas acesas, tentando não fazer muito barulho para não assustar o que quer que fosse aquilo. E foi aí que eu vi uma coisa que nunca vou esquecer enquanto eu viver. Tinha uma criatura pulando a cerca de arame farpado, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. E ela estava carregando um bezerro nas costas, como se fosse um saco de ração. Mas a criatura não era nem gente nem animal que eu conhecesse. Era uma coisa toda peluda, com o lombo meio curvado, que andava às vezes em 2 pernas e às vezes em 4. Era grande, maior que um homem normal, mas se movia de um jeito muito ágil, e os olhos dela brilhavam amarelo na luz da lanterna, igual o olho de onça, mas muito mais intenso e inteligente. O mais estranho de tudo é que o bezerro não estava se debatendo nem tentando fugir. Estava quieto demais, como se tivesse desmaiado ou sido enfeitiçado de alguma forma. A gente ficou ali parado, sem conseguir se mexer nem falar nada, só olhando aquela cena impossível de acreditar. E aí, a criatura fez uma coisa que me deu um arrepio que eu sinto até hoje. Ela parou no meio do pulo, ainda segurando o bezerro, virou a cabeça para o nosso lado e olhou direto para a gente. E ela sorriu. Cara, ela sorriu igual uma pessoa, mas com uma boca cheia de dentes pontudos e amarelados, numa cara que era meio de gente e meio de bicho. Foi aí que eu entendi que aquilo não era um animal comum. Tinha inteligência ali, tinha malícia. A coisa sabia que a gente estava olhando e parecia até gostar de ser vista. Depois desse sorriso terrível, ela terminou de pular a cerca e sumiu no mato fechado com o bezerro. A gente ficou ali parado por uns minutos, tentando processar o que tinha acabado de ver.
Ninguém conseguia falar direito. Quando finalmente voltamos para casa, passamos o resto da madrugada conversando sobre aquilo, tentando entender se tinha sido real mesmo. No dia seguinte, o compadre estava muito abalado. Ele disse que o avô dele tinha ensinado umas proteções antigas para casos assim. A gente enterrou umas ferraduras velhas em formato de cruz, bem no lugar onde a criatura tinha pulado a cerca. E sabe que deu resultado? Por umas 2 semanas não sumiu nenhum bezerro. Mas aí a coisa voltou. Só que agora ela pulava a cerca em outro lugar, mais longe de onde a gente tinha colocado as ferraduras. E toda vez que a gente enterrava a proteção num lugar novo, ela mudava de lugar também. Era como se estivesse nos estudando, aprendendo com os nossos movimentos. Até hoje, sempre que tem lua cheia, a coisa ainda aparece por lá. O compadre já perdeu mais de 20 bezerros ao longo desses anos. Todo mundo da região conhece a história, mas ninguém consegue dar uma explicação que faça sentido. Alguns dizem que é lobisomem, outros falam de curupira ou coisa parecida. Mas eu sei o que eu vi naquela noite. E sei que aquele sorriso não era de bicho normal. Era de alguma coisa que entende muito bem o que está fazendo. Minha família sempre teve sítio, desde quando eu era criança. Era um lugar pequeno, mas que dava para viver bem, com algumas vacas, porcos e um galinheiro que era o orgulho da minha mãe. Ela cuidava daquelas galinhas como se fossem filhos. Sabia o nome de cada uma e ficava brava quando alguma sumia ou morria. Eu tinha assumido o sítio depois que meus pais ficaram mais velhos e continuei tocando as coisas do mesmo jeito que eles faziam. O galinheiro ficava uns 50 metros da casa, numa área cercada com tela e tudo direitinho. Tinha umas 40 galinhas poedeiras que me davam ovos para vender na cidade e ainda sobrava para casa. Era numa segunda-feira que tudo começou. Fui cedo para o galinheiro buscar os ovos, como sempre fazia, e encontrei uma cena que me deixou completamente sem entender. 5 galinhas estavam mortas no chão, mas não era como quando um bicho ataca. Elas estavam abertas do pescoço até a parte de baixo, cortadas numa linha bem reta, como se alguém tivesse usado uma faca muito afiada. Mas o mais estranho é que não tinha uma gota de sangue em lugar nenhum, nem no chão, nem nas penas, nem nas próprias galinhas. Era como se alguém tivesse sugado todo o sangue antes de fazer o corte. E as outras galinhas estavam todas amontoadas num canto, tremendo, sem querer se mexer nem para comer. Pensei que podia ter sido algum bicho selvagem, né? Às vezes aparece uma raposa ou até mesmo uma jaguatirica na região. Mas que tipo de animal faz um corte tão certeiro assim? E que não deixa rastro de sangue? Não fazia sentido nenhum. Enterrei as galinhas mortas e limpei tudo, pensando que tinha sido só azar. Mas na noite seguinte, a mesma coisa aconteceu. Mais 4 galinhas mortas, do mesmo jeito, sem sangue nenhum. E o Tonico, meu cachorro que sempre dormia perto do galinheiro, tinha sumido. Procurei o Tonico por todo lado, chamando e assobiando, mas ele não apareceu. Era estranho porque ele nunca saía do sítio, era muito caseiro e obediente. Fiquei uns 3 dias procurando até que achei o corpo dele numa moita meio longe da casa. O coitado estava seco igual couro que fica no sol, sem sangue nenhum, igual as galinhas. Parecia que tinha morrido há muito tempo, mas eu sabia que fazia só 3 dias que ele tinha sumido. E tinha uma expressão no rosto dele, sabe? De muito medo, com os olhos arregalados, como se tivesse visto alguma coisa terrível. Aí eu comecei a ficar realmente preocupado. Não era normal um bicho conseguir fazer isso com galinha e cachorro. E sempre do mesmo jeito, sempre sem sangue. Resolvi passar uma noite acordado para ver se conseguia descobrir o que estava acontecendo. Peguei minha espingarda e fui me esconder atrás de umas árvores que davam vista para o galinheiro. Era uma noite bem escura, sem lua, e eu mal conseguia enxergar alguma coisa mesmo forçando a vista.
Fiquei ali parado por umas 2 horas, só ouvindo os barulhos normais da noite. E aí, lá pelas 2 da manhã, eu comecei a ouvir um som estranho vindo da direção do galinheiro. Era como se alguém tivesse cavando na terra, mas devagar, com muito cuidado. As galinhas começaram a fazer um barulho baixo, como se tivessem com medo, mas não conseguissem gritar direito. Eu me aproximei devagar, tentando não pisar em galho seco nem fazer barulho. Quando cheguei mais perto, vi que tinha alguma coisa se mexendo dentro do galinheiro, uma sombra escura que parecia maior que qualquer bicho que eu conhecia da região. A coisa estava curvada sobre uma galinha e eu podia ouvir um som molhado, como se estivesse chupando alguma coisa. Tentei mirar com a espingarda, mas estava muito escuro e eu não conseguia ver direito onde atirar. Foi aí que a criatura parou o que estava fazendo e olhou diretamente para mim. Eu nunca vou esquecer aqueles olhos. Eram vermelhos, brilhavam no escuro e tinham uma inteligência que me fez gelar o sangue. Não era olho de bicho comum, era olho de alguma coisa que sabia exatamente o que estava fazendo ali. A criatura se levantou devagar e eu pude ver que era alta, muito mais alta que uma pessoa normal, com braços compridos demais e dedos que pareciam garras. Ela me encarou por alguns segundos, como se estivesse decidindo o que fazer comigo. Aí ela simplesmente sumiu. Não correu, não pulou a cerca. Sumiu como fumaça, como se nunca tivesse estado ali. Eu fiquei parado por uns minutos, sem conseguir acreditar no que tinha visto, antes de correr para o galinheiro para ver o estrago. Tinha mais 3 galinhas mortas do mesmo jeito de sempre, e no chão de terra batida do galinheiro eu vi as marcas que nunca vou esquecer. Eram pegadas fundas, como se a coisa fosse muito pesada, mas não eram de animal nenhum que eu conhecesse. Tinham 5 dedos como de gente, mas eram compridas demais e dava para ver as marcas das garras na ponta. E tinha uma trilha dessas pegadas saindo do galinheiro e indo em direção ao mato. Segui por uns metros, mas aí as marcas simplesmente pararam, como se a criatura tivesse voado ou desaparecido. Desde aquela noite, eu nunca mais deixei as galinhas soltas depois que escurece. Fecho elas num galinheiro de madeira bem trancado e durmo com a espingarda do lado da cama. Mas ainda assim, de vez em quando eu ouço aquele barulho de arranhar vindo da direção do galinheiro, como se a coisa ainda viesse por aqui tentando entrar. E tem uma coisa que me incomoda até hoje. Sempre que isso acontece, fica um cheiro estranho no ar no dia seguinte. Cheiro de ferro misturado com coisa podre. É um cheiro que gruda na garganta e demora para sair. O relâmpago era o melhor cavalo que eu já tive na vida. Um animal forte, valente, que nunca recusava serviço e sempre me levava onde eu precisava ir. Era um baio grande, bem tratado, que eu tinha criado desde potrinho. Todo mundo da região conhecia ele porque era impossível não reparar quando a gente passava na estrada. Eu deixava ele solto nos fundos da propriedade, numa área grande de pasto onde ele podia correr e pastar à vontade. Era um terreno que eu conhecia bem, sem buraco, sem cerca estragada, sem nada que pudesse machucar um animal. O relâmpago conhecia cada palmo daquele lugar e nunca tinha se machucado ali. Era uma quinta-feira quando aconteceu. Fui buscar ele de manhã cedo para ir na cidade, resolver umas coisas, e encontrei o coitado caído no meio do pasto, gemendo baixinho. Quando me aproximei, vi que tinha alguma coisa muito errada. Ele estava com a espinha torta, numa posição que não era natural, como se alguém tivesse dado uma pancada certeira bem no meio das costas. O animal estava consciente, mexia a cabeça e os olhos, mas não conseguia levantar as patas traseiras. Era como se a parte de baixo do corpo não obedecesse mais. Eu fiquei desesperado, porque sabia que aquilo era muito grave, que provavelmente o cavalo não ia se recuperar nunca. Chamei o veterinário na mesma hora. Quando ele chegou e examinou o relâmpago,
confirmou o que eu já estava imaginando. A espinha tinha sido quebrada numa pancada só, muito forte, que tinha atingido exatamente o lugar certo para paralisar o animal. O doutor disse que parecia coisa de profissional, como se alguém soubesse exatamente onde bater. Mas isso não fazia sentido nenhum. Quem ia querer machucar meu cavalo? E como conseguiu fazer isso sem que ninguém ouvisse nada? Minha casa fica relativamente perto do pasto, e eu sempre acordo com qualquer barulho estranho. Na noite anterior, eu não tinha escutado nada diferente. O veterinário disse que não tinha muito o que fazer. O melhor seria sacrificar o animal para não deixar ele sofrendo. Mas eu não conseguia aceitar aquilo. Resolvi dar uns dias para ver se ele melhorava, mesmo sabendo que as chances eram quase zero. Foi aí que eu comecei a reparar em umas coisas estranhas no pasto. Ao redor do lugar onde o relâmpago estava caído, tinha umas marcas no capim que eu nunca tinha visto antes. Eram círculos pequenos, fundos, como se alguém tivesse ficado pulando ali com uma perna só por muito tempo. As marcas formavam tipo um círculo em volta do lugar onde o cavalo estava. E tinha uma trilha delas, indo embora em direção ao mato. Sempre iguais, sempre redondas, sempre da mesma profundidade. Parecia que alguma coisa tinha ficado dançando ou brincando ali antes de machucar o relâmpago. Conversei com uns vizinhos mais velhos sobre aquelas marcas, e foi o seu Joaquim que me deu uma explicação que eu nunca pensei que fosse levar a sério. Ele disse que parecia coisa de saci, que quando eles ficam bravos com alguma coisa, podem fazer maldade com os animais. No começo eu ri da ideia. Sempre achei que saci era coisa de história para criança, sabe? Mas o seu Joaquim insistiu que eu fizesse uma proteção, do jeito que o pessoal antigo fazia. Disse para jogar pipoca e fumo de rolo num canto do pasto, bem longe do cavalo, para distrair a criatura caso ela voltasse. Eu estava tão desesperado que resolvi tentar. Comprei um fumo de rolo na cidade e peguei pipoca que minha mulher tinha feito. Espalhei tudo num canto afastado do pasto, me sentindo meio bobo fazendo aquilo, mas sem outra opção. E sabe que funcionou? Na noite seguinte, eu escutei uns barulhos estranhos vindo da direção do pasto, como se tivesse alguém correndo e pulando por ali. Mas quando amanheceu, o relâmpago estava na mesma posição, sem piora nenhuma. E no lugar onde eu tinha jogado a pipoca e o fumo, tudo tinha sumido. Continuei fazendo isso toda noite por 2 semanas. Sempre de manhã, a pipoca e o fumo tinham sumido e sempre eu encontrava novas marcas redondas no chão perto dali. Mas o cavalo parou de piorar. Não teve mais nenhum machucado novo. Depois desse tempo, as marcas pararam de aparecer e eu parei de ouvir os barulhos à noite. Parecia que a coisa tinha se cansado ou ido embora. Mas o relâmpago nunca mais conseguiu levantar. Ficou ali no pasto por mais uns 2 meses, cada dia mais fraco, até que eu tive que tomar a decisão mais difícil da minha vida. O que mais me incomoda até hoje é que eu nunca consegui entender por que aquilo aconteceu. O relâmpago nunca fez mal para ninguém. Era um cavalo manso e trabalhador. Por que alguma coisa ia querer machucar ele daquele jeito? E tem outra coisa que me deixa pensativo. Depois que o cavalo morreu, eu nunca mais tive problema nenhum com os outros animais. É como se a coisa tivesse conseguido o que queria e ido embora satisfeita. Às vezes, eu passo por aquele lugar do pasto onde tudo aconteceu e ainda consigo ver as marcas no chão. O capim nunca cresceu direito ali. Fica sempre baixo e meio amarelado. E de vez em quando está ventando forte, eu tenho a impressão de ouvir uma risadinha baixa vindo daquela direção. Hoje eu sempre deixo pipoca e fumo num cantinho da propriedade, só para garantir. Pode parecer bobagem, mas prefiro não arriscar que a coisa volte e resolva fazer maldade com outro animal meu. Sábado à noite, eu sempre gosto de deitar cedo, porque domingo é dia de descanso, sabe? Tava uma noite tranquila, meio abafada, como sempre fica no interior quando vai chover.
Eu já estava quase pegando no sono quando comecei a escutar os porcos fazendo um barulho muito estranho lá no chiqueiro. Não era o grunhido normal que eles fazem quando estão com fome ou querendo atenção. Era um grito desesperado, como se estivessem vendo alguma coisa que deixou eles com muito medo. Eu levantei da cama e fui até a janela para ver se conseguia enxergar alguma coisa, mas estava muito escuro e o chiqueiro fica meio longe da casa. O barulho foi aumentando, virando tipo um coro de desespero. Todos os porcos gritando ao mesmo tempo, e eu podia ouvir que tinha alguma coisa se mexendo por lá, fazendo barulho de madeira quebrando e terra sendo revolvida. Pensei que podia ser algum bicho tentando entrar para pegar os porcos, então peguei minha lanterna e saí correndo. Quando cheguei perto do chiqueiro, a primeira coisa que eu vi foi que o portão estava completamente destruído. Não estava só aberto, estava arrancado da dobradiça e jogado uns metros para longe, como se alguma coisa muito forte tivesse puxado ele com raiva. As tábuas de madeira estavam todas rachadas e espalhadas pelo chão. Aí eu acendi a lanterna e entrei devagar no chiqueiro. O que eu vi lá dentro me deu um nó no estômago que eu sinto até hoje quando lembro. Um dos porcos, o maior que eu tinha, estava caído no meio do chiqueiro com a barriga toda rasgada. Mas não era um rasgo qualquer. Parecia que alguém tinha aberto ele com muito cuidado, como se estivesse procurando alguma coisa lá dentro. Os outros 5 porcos estavam todos amontoados num canto, tremendo e se recusando a sair de lá, mesmo eu chamando e oferecendo comida. Eles só me olhavam com os olhos arregalados e ficavam grudados uns nos outros, como se soubessem que ainda tinha perigo ali. Quando baixei a lanterna para o chão, foi aí que eu vi as marcas que me fizeram gelar o sangue. Eram pegadas na lama, mas não de animal nenhum que eu conhecesse. Pareciam de mão de gente, com 5 dedos bem definidos, mas eram muito grandes e os dedos eram compridos demais. E dava para ver as marcas das unhas, que deviam ser enormes e muito afiadas para conseguir rasgar um porco daquele jeito. As pegadas formavam uma trilha que saía do chiqueiro e ia em direção ao mato fechado que fica nos fundos da propriedade. Segui elas por uns metros com a lanterna, mas aí elas simplesmente sumiam, como se a coisa tivesse voado ou desaparecido no ar. Voltei para o chiqueiro e fiquei ali parado, tentando entender o que tinha acontecido. O porco morto não tinha sido comido, nenhum pedaço tinha sido levado embora. Era como se a criatura tivesse aberto ele só para ver o que tinha dentro e depois tivesse ido embora sem interesse. Resolvi não mexer em nada até o dia clarear. Fechei os outros porcos num cantinho improvisado com umas tábuas que sobraram e voltei para casa, mas não consegui dormir o resto da noite. Ficava pensando que tipo de bicho consegue arrancar um portão de madeira como se fosse papel e fazer aquilo com um porco adulto. No domingo de manhã, chamei meu vizinho para me ajudar a entender o que tinha acontecido. Quando ele viu a cena, ficou tão impressionado quanto eu. Disse que em 40 anos morando na região, nunca tinha visto nada parecido. As marcas no chão deixaram ele muito preocupado também. A gente enterrou o porco morto e reconstruiu o chiqueiro com madeira nova e um portão mais forte. Mas os outros porcos continuaram estranhos por semanas. Não queriam comer direito, ficavam sempre juntos e toda vez que eu chegava perto, eles se assustavam como se esperassem que alguma coisa ruim fosse acontecer. E tem uma coisa que me incomoda até hoje. Depois daquele dia, ficou um cheiro estranho no ar ao redor do chiqueiro. É um cheiro meio doce, meio podre, que fica mais forte quando o tempo está úmido. Já tentei limpar tudo, jogar cal, plantar outras coisas ali perto, mas o cheiro não sai. Os porcos nunca mais foram os mesmos. Antes, eles eram animais tranquilos, que comiam bem e engordavam rápido. Depois daquela noite, ficaram magros, nervosos, e 2 deles morreram sem motivo aparente nas semanas seguintes. O veterinário disse que parecia estresse, mas não conseguiu explicar o que tinha causado. Até hoje eu não sei o que foi que atacou meu chiqueiro naquela noite.
Perguntei para todo mundo da região, procurei na internet, conversei com o pessoal que entende de bicho, mas ninguém conseguiu me dar uma explicação que fizesse sentido. O que mais me marca é que aquilo não parecia ataque de animal com fome. Parecia maldade mesmo, como se a criatura tivesse feito aquilo só para causar medo e destruição. E funcionou, porque até hoje eu fico nervoso quando anoitece e tenho que ir verificar os animais. Construí um chiqueiro novo mais perto da casa, com cerca mais alta e portão de ferro. Mas às vezes, principalmente em noites de sábado como aquela, eu ainda escuto barulhos estranhos vindo da direção do mato. E sempre que isso acontece, sinto aquele cheiro doce e podre no ar, lembrando que a coisa ainda está por aí. Todo mês, quando a lua ficava bem redonda e clara, as vacas do gado faziam uma coisa muito estranha. Elas se recusavam completamente a passar perto da mata do fundão da propriedade. Era como se tivessem medo de alguma coisa que vivia lá dentro, sabe? E olha que essas vacas sempre foram mansas e obedientes, nunca deram trabalho para ninguém. Eu achava aquilo meio estranho, mas não dava muita importância. Pensava que devia ser algum cheiro diferente ou barulho que assustava elas. Até que o Zé Carlos, um peão que trabalhava comigo há anos, resolveu teimar e levar 3 vacas para pastar mais perto da mata, porque o capim ali era melhor. Era uma tarde de lua cheia quando ele saiu com as 3. Eu até avisei que era melhor não insistir, que as vacas não queriam ir para lá por algum motivo, mas ele disse que era bobagem minha e que ia mostrar que não tinha nada demais naquele lugar. Quando ele voltou, já era quase de noite e só trouxe uma vaca. Ele estava com uma cara muito estranha, meio pálido, e a vaca que voltou com ele estava toda arranhada no focinho, com os olhos revirados, como se tivesse levado um susto muito grande. O Zé Carlos não queria contar direito o que tinha acontecido. Só ficava repetindo que tinha visto uma coisa que não era normal e que nunca mais ia voltar naquele lugar. Ele estava tremendo a mão quando pegou a água que ofereci para ele, e eu podia ver que o homem tinha passado por alguma coisa que deixou ele muito abalado. Insisti para ele me contar, porque eu precisava saber o que tinha acontecido com as outras 2 vacas. Foi aí que ele me disse, bem baixinho, como se tivesse medo de ser ouvido, que tinha visto um homem peludo, mas que andava como bicho. Segundo ele, a coisa tinha pulado de cima de uma árvore bem na frente das vacas. 2 correram e sumiram no mato, mas uma ficou meio paralisada de medo. Foi aí que a criatura fez alguma coisa que deixou a vaca naquele estado estranho que ela voltou. O pior de tudo, segundo o Zé Carlos, é que quando a criatura terminou de fazer o que quer que tivesse feito com a vaca, ela olhou diretamente para ele e riu. Riu igual gente, mas com uma voz que não era de pessoa normal. Era uma risada grave, meio rouca, que ecoou pela mata inteira. Eu podia ver nos olhos dele que aquilo não era mentira nem exagero. O homem estava genuinamente apavorado. Ele disse que a criatura ficou ali parada, olhando para ele e rindo, por uns minutos que pareceram horas. Depois simplesmente sumiu entre as árvores, fazendo barulho de galhos quebrando. O Zé Carlos nem esperou amanhecer. Naquela mesma noite, ele pegou as coisas dele e foi embora da fazenda. Disse que não ia ficar num lugar onde tinha coisa que não era deste mundo. Eu tentei convencer ele a ficar, que talvez tivesse sido só imaginação ou algum bicho comum que ele não reconheceu no susto, mas ele não quis nem ouvir. No dia seguinte, fui procurar as 2 vacas que tinham sumido. Segui as pegadas delas até a entrada da mata, mas depois de uns metros, as marcas simplesmente paravam. Era como se elas tivessem desaparecido no ar ou sido carregadas por alguma coisa. E aí, eu comecei a reparar em umas coisas na mata que nunca tinha notado antes.
Tinha galhos quebrados numa altura muito alta, como se alguma coisa grande tivesse passado por ali, pulando de árvore em árvore. E em alguns troncos tinha marcas de garras ou unhas muito fundas, arranhões que iam de cima para baixo, como se alguma coisa tivesse descido ali com força. A vaca que voltou nunca mais foi a mesma. Ela ficou assustada com qualquer barulho, não comia direito, e sempre que o sol começava a se pôr, ela ficava inquieta, como se soubesse que alguma coisa ruim ia acontecer. Depois de uns meses, ela morreu sem motivo aparente. O veterinário disse que parecia estresse, mas eu sempre achei que tinha sido outra coisa. Desde então, eu nunca mais deixo o gado se aproximar daquela mata, principalmente quando tem lua cheia. E contratei outro peão para substituir o Zé Carlos, mas sempre aviso ele para não se aventurar naquela direção sozinho. O estranho é que depois daquele dia eu comecei a reparar que outros animais da região também evitam aquela mata. Os cachorros dos vizinhos não entram lá nem amarrado. Os cavalos se recusam a passar perto e até os pássaros parecem voar em volta em vez de atravessar por cima das árvores. De vez em quando, principalmente nas noites de lua cheia, eu ouço barulhos estranhos vindo daquela direção. São sons que não consigo identificar direito. Mistura de respiração pesada, galhos quebrando e às vezes aquela risada que o Zé Carlos tinha descrito. Uma risada que congela o sangue da gente. Eu nunca tive coragem de ir investigar pessoalmente. Depois do que aconteceu com o Zé Carlos e com as vacas, prefiro manter distância. Alguns vizinhos mais velhos dizem que aquela mata sempre foi um lugar que o pessoal evitava, que desde quando eles eram crianças já se falava de coisas estranhas acontecendo por lá. Hoje eu aceito que tem lugares que é melhor a gente não mexer. A mata continua lá, o gado continua evitando ela, e eu continuo ouvindo os barulhos nas noites de lua cheia. E tá tudo bem assim. Prefiro conviver com o mistério do que arriscar descobrir a verdade. Eu morava numa casa bem afastada, dessas que ficam no meio do nada mesmo, onde só passava gente conhecida e o silêncio da noite era completo. Era uma propriedade que tinha sido da família há gerações, desde os tempos que meu bisavô desbravou aquelas terras e construiu a primeira casa ali. Meu avô sempre contava histórias dos tempos antigos, quando só passava carro de boi pela estrada de terra que cortava a nossa propriedade. Ele dizia que naquela época, final da tarde, você podia ouvir o rangido das rodas de madeira e o estalo da canga dos bois vindo de longe, avisando que alguém estava chegando ou passando. Mas isso era coisa do passado, né? Já fazia décadas que ninguém mais usava carro de boi por ali. A estrada tinha melhorado um pouco e o pessoal da região usava caminhão ou pelo menos carroça com pneu. Então, quando eu comecei a ouvir aqueles barulhos, no começo pensei que era só vento ou galho seco rangendo. Era sempre de madrugada, lá pelas 2 ou 3 horas da manhã. Eu acordava com um som muito característico que quem já ouviu carro de boi na vida nunca esquece. Aquele rangido contínuo da roda de madeira pesada girando devagar, misturado com o estalo ritmado da canga balançando no pescoço dos bois. A primeira vez que ouvi, levantei da cama e fui até a janela para ver se conseguia enxergar alguma coisa. Mas lá fora estava escuro demais e o som parecia vir de lugar nenhum e de todo lugar ao mesmo tempo. Era como se o carro de boi tivesse passando bem na frente da casa, mas eu não via nada. Isso foi se repetindo toda semana, sempre no mesmo horário. O som começava bem longe, ia se aproximando devagar, como se estivesse subindo a estrada, passava bem perto da casa e depois ia sumindo na direção oposta. Era tão real que eu conseguia acompanhar o movimento, saber exatamente onde o carro estava a cada momento. Numa dessas noites, resolvi não ficar só ouvindo. Peguei minha lanterna mais forte e saí de casa bem na hora que o barulho começou lá embaixo.
O rangido estava vindo da curva da estrada, igual sempre, então fui caminhando na direção do som para tentar ver o que era. Quanto mais eu me aproximava, mais claro ficava o barulho. Dava para ouvir cada detalhe. O arrastar dos cascos dos bois na terra, a respiração pesada dos animais, até o gemido da madeira sob o peso da carga. Era impossível que aquilo fosse imaginação. Era real demais, detalhado demais. Mas quando acendi a lanterna na direção de onde vinha o som, não tinha nada ali. A estrada estava completamente vazia, sem sombra de boi, carro ou pessoa. Só o barulho continuando, como se os bois estivessem passando bem na minha frente, invisíveis. Aí eu baixei a lanterna para o chão e vi uma coisa que me fez ficar com os pelos do braço arrepiados. Tinha marcas frescas de roda na terra seca da estrada. 2 linhas paralelas, fundas, como se um carro de boi pesado tivesse acabado de passar ali. E ao lado das marcas das rodas, pegadas redondas e grandes, típicas de casco de boi. O mais estranho é que as marcas estavam fresquinhas, como se tivessem sido feitas há poucos segundos. A terra ao redor estava seca, rachada pelo sol, mas as pegadas pareciam que tinham sido feitas em barro molhado. Dava até para ver os detalhes da ferradura em algumas delas. Segui as marcas com a lanterna, acompanhando o caminho que elas faziam pela estrada. O barulho tinha parado, mas as pegadas continuavam, subindo a ladeira em direção à minha casa. Quando cheguei perto do portão da horta, as marcas simplesmente paravam, como se o carro de boi tivesse desaparecido ali mesmo. E foi naquele lugar que eu encontrei uma coisa que me deixou ainda mais perturbado. No chão, bem onde as pegadas terminavam, tinha um chumaço de pelo branco, grosso, como de boi. Peguei ele com cuidado para examinar melhor e quando levei perto do nariz, senti um cheiro muito forte de enxofre, daqueles que queima a garganta. Guardei o pelo num vidro e voltei para casa, mas não consegui dormir o resto da noite. Ficava pensando de onde tinha vindo aquilo. Por que as pegadas eram tão reais se eu não tinha visto animal nenhum? E, principalmente, o que significava aquele cheiro de enxofre no pelo. No dia seguinte, mostrei o pelo para o meu vizinho mais próximo, que era uma pessoa religiosa e conhecia muitas histórias antigas da região. Quando ele sentiu o cheiro, fez cara de preocupado e disse que eu devia me benzer, que pelo branco com cheiro de enxofre não era coisa boa. Ele contou que nos tempos antigos, quando ainda se usava muito carro de boi por ali, tinha acontecido um acidente terrível naquela mesma estrada. Um carreiro estava voltando da cidade numa noite de tempestade, com o carro carregado de mantimentos, quando um raio caiu bem em cima da comitiva. Segundo a história, o carreiro, os 2 bois e toda a carga foram encontrados no dia seguinte, queimados e carbonizados no meio da estrada. O estranho é que não tinha marca de fogo em mais lugar nenhum, só naquele ponto exato onde eles tinham sido atingidos pelo raio. Desde então, algumas pessoas da região já tinham relatado ouvir barulho de carro de boi naquela estrada, sempre de madrugada, sempre no mesmo horário. Mas ninguém nunca tinha visto as pegadas ou encontrado pelo como eu tinha encontrado. O vizinho me aconselhou a fazer uma oração e jogar sal grosso ao redor da casa, especialmente perto do portão onde eu tinha achado o pelo. Disse que às vezes as almas ficam presas no lugar onde morreram de forma violenta, repetindo sempre os mesmos movimentos da vida. Fiz o que ele mandou, mas o barulho continuou aparecendo toda semana. A diferença é que agora ele não chega mais até o portão da horta. Para bem antes, como se alguma coisa impedisse o carro fantasma de se aproximar mais da casa. Mas de vez em quando, principalmente em noites de lua nova, eu ainda acordo com aquele rangido familiar. E sempre que isso acontece, no dia seguinte eu encontro um chumaço de pelo branco no mesmo lugar, sempre com aquele cheiro forte de enxofre que não sai nem lavando a mão várias vezes. Hoje eu já me acostumei com a presença, não tenho mais medo, é mais uma companhia estranha que aparece de vez em quando.
Às vezes, até me pego escutando o barulho com uma certa nostalgia, imaginando como devia ser a vida naqueles tempos antigos, quando o ritmo era mais devagar e a gente conhecia cada vizinho pelo som que fazia na estrada. Setembro é época de queimar o restolho da lavoura, né? Todo agricultor sabe disso. Depois da colheita fica aquela palha seca espalhada pelo terreno e o jeito mais prático de limpar tudo é tocando fogo mesmo. É uma prática antiga que meu pai fazia, meu avô fazia e eu aprendi desde criança. Naquele ano eu tinha plantado milho numa área que nunca tinha usado antes. Era um terreno bom, meio afastado da casa, que meu pai sempre deixava como pasto, mas que eu resolvi aproveitar para a lavoura. A colheita tinha sido boa, então chegou a hora de preparar o terreno para a próxima plantação. Era uma tarde de domingo, com vento fraco e céu limpo, perfeito para fazer a queimada controlada. Eu tinha preparado tudo direitinho, cavado um aceiro ao redor da área para o fogo não escapar, deixado água e ferramentas por perto e esperado o melhor horário do dia, quando não tem muito vento. Comecei tocando fogo numa ponta do terreno e fui acompanhando as chamas para ter certeza de que estava tudo sob controle. O fogo correu normal no começo, queimando a palha seca e limpando o terreno como esperado. Eu caminhava atrás das chamas, apagando qualquer faísca que tentasse pular o aceiro. Mas aí aconteceu uma coisa muito estranha. O fogo, que estava correndo reto pela lavoura, de repente mudou de direção sozinho. Mesmo não tendo vento nenhum, as chamas começaram a se curvar e formar uma figura no meio do terreno. E não era uma forma qualquer, era o desenho perfeito de um corpo humano deitado de bruços. No começo, eu pensei que era coincidência, que o fogo tinha encontrado alguma diferença na palha ou no terreno que fez ele queimar dessa forma. Mas quanto mais eu olhava, mais claro ficava que aquilo não era acaso. As proporções eram exatas. Cabeça, tronco, braços e pernas, tudo na medida certa de uma pessoa adulta. E o mais estranho é que quando o fogo chegou nas bordas dessa figura, ele simplesmente parou. Não continuou queimando para frente como deveria, só ficou ali, lambendo o contorno do corpo como se tivesse encontrado alguma barreira invisível. O resto da palha ao redor continuava seco, mas as chamas não passavam dali. Tentei ajudar o fogo a continuar, jogando álcool numa área próxima para reacender a queimada. Mas mesmo com combustível extra, as chamas não saíam da figura que tinham formado. Era como se estivessem presas ali, alimentadas por alguma coisa que eu não conseguia ver. Ficou uma situação muito estranha. O centro do terreno todo queimado no formato de um corpo. E ao redor, uma área grande de palha seca que o fogo se recusava a tocar. Resolvi deixar as chamas se apagarem naturalmente e terminei a limpeza do resto do terreno com enxada mesmo. Quando o fogo finalmente se apagou, o desenho do corpo ficou marcado no chão em cinza escura. Parecia que alguém tinha se deitado ali e ficado tempo suficiente para deixar a marca da silhueta gravada na terra. Tentei apagar as cinzas com a enxada, misturar com a terra limpa, mas a figura continuava visível. Naquela noite, resolvi passar por lá antes de dormir para ter certeza de que não tinha restado nenhuma brasa acesa. Quando cheguei no terreno, levei um susto que me fez correr de volta para casa. A figura do corpo estava brilhando de novo, como se as brasas tivessem reacendido sozinhas. Mas não era um brilho normal de fogo, era uma luz avermelhada, pulsante, que vinha debaixo da terra como se tivesse alguma coisa queimando no subsolo. E a intensidade era maior na região do pescoço da figura, onde as chamas pareciam mais vivas e dançantes. Tentei jogar água para apagar, mas a água evaporava antes mesmo de tocar o chão, virando vapor com um barulho de chiado. Era como se a terra tivesse ficado incandescente, quente demais para qualquer coisa conseguir esfriar. No dia seguinte,
procurei ajuda do vizinho mais próximo, que tinha mais experiência com essas coisas de roça. Quando mostrei para ele o que estava acontecendo, ele ficou muito sério e disse que eu devia procurar benzedeira, que aquilo não era coisa normal. Mas antes que eu conseguisse fazer qualquer coisa, a situação piorou. Toda noite, quando o sol se punha, a figura voltava a brilhar. E durante o dia, mesmo sem chama visível, a terra ali ficava quente demais para pisar, como se tivesse fogo ardendo embaixo. A benzedeira que eu procurei diz que às vezes, quando se mexe em terra que tem história, essas coisas podem acontecer. Ela perguntou se eu sabia alguma coisa sobre aquele terreno, se tinha acontecido algo ali no passado. Eu disse que não, que sempre foi pasto, que nunca tinha ouvido história nenhuma. Mas ela insistiu que eu perguntasse para os mais velhos da família que terra não marca corpo à toa. Foi quando conversei com meu tio mais velho, irmão do meu pai, que ele me contou uma história que ninguém da família gostava de lembrar. Segundo ele, há muito tempo, ainda quando meu bisavô era criança, tinha acontecido uma morte violenta naquele terreno. Um homem da região tinha sido encontrado morto ali, em circunstâncias estranhas que nunca foram esclarecidas. O corpo estava deitado de bruços, exatamente na posição que o fogo tinha desenhado. Desde então, aquele pedaço de terra nunca foi usado para plantio, sempre foi deixado como pasto para evitar mexer com a memória do lugar. Mas eu não sabia dessa história. Então, quando resolvi fazer lavoura ali, acabei acordando alguma coisa que devia ter ficado quieta. A benzedeira fez uma oração e jogou água benta no terreno, mas disse que eu não devia mais plantar nada ali, que era melhor deixar a terra descansar. E foi o que eu fiz. Nunca mais toquei naquela área, deixei ela voltar a ser pasto como era antes. Mas até hoje, principalmente em noites sem lua, quando passo perto daquele lugar, ainda consigo ver um brilho fraco vindo do chão. E a terra ali continua mais quente que o normal, como se guardasse o calor de um fogo que nunca se apaga completamente. Durante a época da colheita do fumo, eu sempre ficava de vigia na roça durante a noite. É um trabalho meio chato, mas necessário, porque tem muito ladrão que aproveita para roubar as folhas que já estão secando. E fumo vale dinheiro, então não dá para descuidar. A roça ficava numa área afastada, onde tinha algumas árvores espalhadas que davam uma sombra boa durante o dia. Eu tinha o costume de levar uma rede e amarrar entre 2 pés de goiabeira que ficavam num canto do terreno. Assim, podia descansar um pouco durante as horas mais mortas da madrugada. Era uma rede comum, dessas de algodão, que eu usava há anos, sem problema nenhum. Sempre amarrava ela bem firme nos galhos mais grossos das goiabeiras, que eram árvores velhas e resistentes. Nunca tive problema com a rede caindo ou se soltando. Mas numa dessas noites de vigia, comecei a notar uma coisa muito estranha. Mesmo sem vento nenhum, a rede ficava balançando sozinha. Não era o balanço normal de um lado para o outro que acontece quando alguém se mexe ou quando bate uma brisa. Era um movimento para cima e para baixo, como se alguém tivesse no meio da rede dando impulso com o corpo. No começo, achei que podia ser algum bicho pequeno que tinha subido na rede, ou então galho das árvores se mexendo e fazendo ela balançar. Mas quando me aproximei para ver, não tinha nada ali. As árvores estavam completamente paradas, não havia nenhuma folha se mexendo, mas a rede continuava com aquele movimento estranho. O balanço era bem ritmado, sempre na mesma intensidade, como se fosse uma pessoa deitada ali fazendo força para balançar. E tinha uma coisa que me incomodava muito. O movimento parecia pesado demais para ser só a rede vazia. Era como se tivesse um peso considerável fazendo ela subir e descer daquele jeito. Tentei segurar a rede para parar o movimento, mas senti uma resistência estranha, como se realmente tivesse alguém do outro lado puxando. E quando eu soltava, ela voltava a balançar do mesmo jeito, com a mesma intensidade de antes.
Isso aconteceu durante várias noites seguidas. Sempre no mesmo horário, lá pelas 2 da manhã, a rede começava aquele balanço estranho e continuava por horas. Eu tentava ignorar e continuar cuidando da vigia, mas era impossível não ficar olhando para aquilo, tentando entender o que estava acontecendo. Numa dessas noites, o movimento ficou mais intenso que o normal. A rede não estava só balançando, estava quase batendo no chão de tão forte que era o impulso. E aí eu comecei a ouvir um som que me fez gelar o sangue. A corda estava gemendo, fazendo um barulho baixo e contínuo, como se estivesse esticando além do limite. Foi aí que eu vi uma coisa que nunca vou esquecer. A rede não estava mais lisa, como deveria estar vazia. Tinha o formato de um corpo ali, o afundado bem no meio, como se uma pessoa tivesse deitada. Dava para ver claramente a marca da cabeça, do tronco e das pernas, tudo muito bem definido. E o pior é que o corpo invisível estava se mexendo. Eu podia ver a rede se deformando, como se a pessoa estivesse mudando de posição, virando de um lado para o outro, às vezes levantando uma perna ou mexendo um braço. Era como se alguém estivesse tentando ficar confortável para dormir. Fiquei paralisado, sem saber se devia me aproximar ou sair correndo dali. A situação era tão surreal que eu não conseguia processar direito o que estava vendo. Era impossível aquilo estar acontecendo, mas ao mesmo tempo era real demais para ser imaginação. O movimento continuou por mais alguns minutos, e aí eu tomei uma decisão. Peguei meu facão, que sempre levava para a vigia, e me aproximei devagar da rede. Não sabia exatamente o que pretendia fazer, mas sentia que precisava tomar alguma atitude. Quando levantei o facão, pronto para cortar a corda da rede, aconteceu uma coisa que me fez quase cair para trás de susto. A rede parou de balançar na mesma hora, como se alguém tivesse visto o facão e decidido ficar quieto. E ela não parou devagar. Foi instantâneo, como quando você freia um carro de repente. E aí a rede ficou esticada de um jeito que não era natural. Estava retesada demais, tensa como uma corda de enforcado, fazendo um barulho agudo que cortava o silêncio da noite. Era como se tivesse uma força muito grande puxando ela para baixo. Fiquei ali parado com o facão na mão, olhando para a rede esticada, sem coragem de me aproximar mais. Tinha alguma coisa ali que eu não entendia, mas que claramente não queria ser incomodada. E a sensação que eu tinha era de que se eu cortasse a corda, alguma coisa muito ruim ia acontecer. Depois daquilo, nunca mais usei a rede durante as vigias. Continuei fazendo o trabalho, mas ficava acordado encostado numa árvore ou sentado numa pedra. E toda noite eu olhava para aquele lugar onde a rede ficava e sempre via ela balançando sozinha, com aquele movimento estranho de cima para baixo. Com o tempo, eu parei de amarrar a rede entre as goiabeiras. Mas mesmo assim, às vezes, quando passava por ali durante o dia, tinha a impressão de ver uma sombra no lugar onde ela ficava, como se ainda tivesse alguém deitado ali, invisível, mas presente. Hoje eu evito aquela parte da roça, principalmente de noite. E quando algum outro trabalhador me pergunta por que não uso mais rede durante as vigias, eu sempre invento uma desculpa qualquer. Como é que eu vou explicar uma coisa dessas sem parecer que estou ficando doido? O poço da nossa propriedade era uma obra antiga, feita de pedra empilhada, daquelas construções que duravam gerações. Meu bisavô tinha mandado fazer quando chegou na região, e desde então nunca tinha dado problema. A água era boa, fresca mesmo nos dias mais quentes, e nunca faltava mesmo em época de seca. Era um poço fundo, desses que você joga uma pedra e demora para ouvir ela bater na água lá embaixo. Durante o dia, quando o sol estava forte, dava para ver o reflexo do céu azul na superfície da água bem lá no fundo. Era até bonito de se ver aquele pedacinho de céu espelhado no escuro. Eu usava o poço todo dia, de manhã cedo e no final da tarde, para puxar água para os animais e para casa.
Era um ritual simples: descer o balde velho na corda, esperar ele encher e puxar de volta. Coisa que eu fazia desde criança, automático como respirar. Mas num dia de sol muito forte, desses de dezembro que racha a terra de tão quente, aconteceu uma coisa que me deixou completamente sem entender. Fui buscar água como sempre, abaixei o balde na corda e quando olhei para o fundo do poço, não vi o reflexo do céu como era normal. Em vez daquele azul claro espelhado na água, só tinha escuridão. Uma escuridão estranha, densa, como se fosse sólida. Era como se alguma coisa tivesse engolido a luz que deveria estar refletindo ali. E não era sombra de nuvem nem nada parecido, porque o céu estava limpo, sem uma nuvem sequer. Achei estranho, mas continuei descendo o balde. Só que quando a corda acabou, senti que ela continuava descendo, como se o poço tivesse ficado mais fundo de repente. Puxei a corda de volta, mas ela veio sem o balde. A corda estava molhada, pingando água, mas o balde tinha sumido. Fiquei ali parado, tentando entender o que tinha acontecido. Como é que um balde some dentro de um poço? E por que a corda estava molhada se ela não tinha trazido água? Tentei olhar lá embaixo de novo, mas continuava só vendo aquela escuridão estranha que parecia sugar a luz em vez de refletir. Peguei uma lanterna para tentar enxergar melhor o fundo do poço. Mas quando acendi ela e direcionei para o buraco, aconteceu uma coisa ainda mais estranha. A luz da lanterna não iluminava nada lá embaixo. Era como se a escuridão estivesse bebendo a luz, sugando ela para dentro e não deixando nada voltar. E tinha um som estranho vindo de dentro do poço. Não era o barulho normal da água se mexendo. Era como um zumbido baixo, contínuo, que subia pelas paredes de pedra e fazia o ar vibrar em volta da boca do poço. Era um som que você sentia mais do que ouvia, como se entrasse direto no peito. Resolvi deixar para lá e buscar água em outro lugar. Tinha um açude não muito longe que podia servir enquanto eu não entendia o que estava acontecendo com o poço. Mas aquilo ficou me incomodando o dia inteiro, porque era uma situação que não fazia sentido nenhum. À noite, acendi o lampião que sempre deixava perto do poço para iluminar a área quando precisava buscar água no escuro. Era um lampião a querosene, bem forte, que dava uma luz amarela que alcançava longe. Deixei ele ali e fui jantar, pensando em voltar depois para tentar entender melhor o problema. Mas quando voltei, umas 2 horas depois, o lampião estava apagado. Achei estranho porque tinha acabado de encher ele com querosene e o pavio estava novo. Tentei acender de novo, mas não funcionou. Era como se o querosene tivesse evaporado completamente em questão de horas. E aí eu reparei numa coisa que me deu arrepio. A luz do lampião não tinha simplesmente se apagado. Parecia que tinha sido sugada para dentro do poço. Eu podia ver uma trilha fraca de claridade que ia da posição do lampião até a boca do poço, como se a luz tivesse sido puxada naquela direção. O zumbido que vinha de dentro do poço estava mais forte também. Agora dava para ouvir claramente um som grave que ecoava pelas paredes de pedra e se espalhava pelo terreno ao redor. E tinha uma vibração no chão, como se alguma coisa muito grande tivesse se mexendo lá no fundo. Tentei acender outro lampião, mas aconteceu a mesma coisa. A luz durava alguns minutos e depois começava a ficar fraca, como se estivesse sendo drenada. E sempre na direção do poço, sempre com aquela trilha de claridade que parecia ser sugada para dentro do buraco. No dia seguinte, procurei a ajuda do vizinho mais próximo, que tinha mais experiência com essas coisas de poço e água. Quando contei para ele o que estava acontecendo, ele ficou preocupado e disse que já tinha ouvido falar de casos parecidos, mas sempre achou que era lenda. Segundo ele, às vezes acontece de poços muito antigos desenvolverem problemas estranhos, principalmente quando mexem muito com a estrutura ou quando tem mudança na água subterrânea. Ele sugeriu que a gente descesse uma corda com peso para medir se a profundidade tinha mudado mesmo. Fizemos isso, mas a corda simplesmente não encontrava fundo.
Descemos mais de 50 metros de corda, muito mais do que o poço deveria ter, e o peso continuava descendo. Era como se o buraco tivesse se aberto para baixo, conectando com alguma caverna ou vazio subterrâneo. E toda vez que a gente tentava iluminar o processo, a luz sumia da mesma forma. Lanterna, lampião, até vela, qualquer fonte de luz que chegava perto do poço era sugada para dentro como se fosse líquido descendo por um ralo. Desde então, parei de usar aquele poço. Mandei fazer outro em lugar diferente e deixei o antigo tampado com uma laje de concreto. Mas mesmo assim, de vez em quando eu ouço aquele zumbido vindo debaixo da laje, principalmente em noites sem lua. E tem uma coisa estranha. Sempre que tá para chover forte, a laje fica quente, como se tivesse alguma coisa gerando calor lá embaixo. E às vezes, quando passa uma nuvem carregada por cima, dá para ver uma claridade fraca saindo pelas frestas da laje, como se a escuridão de dentro tivesse virado luz. No paiol dos fundos da propriedade, eu guardava uma moenda manual antiga que tinha sido do meu avô. Era uma peça bonita, toda de ferro, daquelas que eram feitas para durar gerações. Ele usava para moer cana quando fazia garapa para os netos. Mas depois que ele morreu, a moenda ficou só guardada ali, juntando poeira. Eu sempre tive carinho por aquela peça porque lembrava dos tempos de criança, quando o vô chamava a gente para ajudar a moer cana e fazer garapa fresca. Era uma época boa, simples, quando as coisas eram mais devagar e a família se reunia mais. A moenda era como um símbolo daqueles tempos. Era uma máquina pesada, com 2 cilindros de ferro que se encaixavam perfeitamente. Quando girava a manivela, os cilindros prensavam a cana e o caldo saía por baixo, doce e espumoso. O mecanismo ainda funcionava perfeitamente, mesmo depois de tantos anos sem uso. De vez em quando eu dava uma lubrificada nas engrenagens e girava a manivela algumas vezes para manter tudo funcionando. Era mais por nostalgia mesmo, porque eu não fazia mais garapa como o vô fazia, mas gostava de saber que a máquina ainda estava pronta para usar se precisasse. Numa tarde de sábado, resolvi cortar umas canas do canavial pequeno que eu mantinha perto de casa e fazer uma garapa, igual nos velhos tempos. Levei as canas para o paiol, limpei a moenda e comecei a preparar tudo para moagem. Coloquei as canas no lugar certo entre os cilindros e comecei a girar a manivela. A moenda rangeu um pouco no começo, porque fazia tempo que não era usada, mas logo pegou o ritmo e começou a moer as canas direitinho. O caldo saiu doce e limpo, igual eu lembrava de quando era criança. Moí toda a cana que tinha trazido e deixei tudo limpo antes de ir embora. Era fim de tarde quando terminei e fui para casa satisfeito por ter revivido aquela tradição da família. Deixei a moenda no paiol como sempre, pronta para ser usada de novo quando eu quisesse. Mas naquela madrugada, lá pelas 3 horas da manhã, acordei com um barulho que me fez saltar da cama. Era o rangido da moenda, aquele som característico dos cilindros de ferro girando e prensando alguma coisa. Alguém estava usando ela no meio da noite. Peguei uma lanterna e saí correndo para o paiol, pensando que podia ser ladrão ou algum animal que tinha entrado lá e se enroscado na máquina. Mas quando cheguei perto, o barulho parou de repente, como se quem tivesse usando tivesse me ouvido chegando. Entrei no paiol com cuidado e acendi a lanterna. A moenda estava parada, mas eu podia ver que tinha sido usada recentemente. Tinha caldo fresco pingando dos cilindros e o cheiro doce de cana moída no ar. Mas não tinha ninguém ali, e as canas que eu tinha deixado continuavam no mesmo lugar. Achei muito estranho, mas pensei que talvez eu tivesse imaginado o barulho. Às vezes, a gente acorda de madrugada meio confuso e pode ter sido só sonho ou barulho de outra coisa que confundi com a moenda. Voltei para casa e tentei esquecer o assunto. Mas na noite seguinte aconteceu de novo. Mesmo horário, mesmo barulho de moenda funcionando.
Dessa vez, eu prestei mais atenção e percebi uma coisa que me deixou com os pelos do braço arrepiados. Entre os rangidos da máquina, eu conseguia ouvir alguma coisa que parecia voz humana. Era como se alguém tivesse sussurrando alguma coisa no ritmo da moenda. E quando prestei atenção mesmo, reconheci o que estava sendo sussurrado. Era meu nome. A cada volta dos cilindros, uma voz baixa e rouca falava meu nome, como se fosse uma ladainha ou reza. Dessa vez, não hesitei. Saí correndo para o paiol, mas quando cheguei lá, o barulho parou igual da vez anterior. Só que agora eu tinha certeza de que alguma coisa muito estranha estava acontecendo. Não era imaginação nem sonho. Eu tinha ouvido meu nome sendo sussurrado junto com o rangido da máquina. Acendi a lanterna e examinei a moenda de perto. Ela estava funcionando mesmo, tinha caldo fresco escorrendo, mas não era caldo de cana comum. Era um líquido escuro, quase preto, espesso como mel, com um cheiro forte de ferrugem que fazia mal para respirar. E aí eu vi uma coisa que me fez quase vomitar de nojo e medo. Presos nas ranhuras dos cilindros de ferro, tinha pedacinhos de unha humana. Eram pequenos, mas dava para ver claramente que eram fragmentos de unha, como se alguém tivesse enfiado os dedos na moenda e os cilindros tivessem arrancado pedaços. Limpei tudo com água e sabão, esfregando até tirar qualquer vestígio daquela coisa nojenta. Depois, tranquei o paiol com cadeado e resolvi que não ia mais mexer naquela moenda, pelo menos até entender o que estava acontecendo. Mas o barulho continuou nas noites seguintes. Sempre o mesmo horário, sempre o rangido dos cilindros e sempre meu nome sendo sussurrado no meio do som. E mesmo com o paiol trancado, de manhã eu sempre encontrava vestígios de que a máquina tinha sido usada. O cheiro de ferrugem, manchas escuras no chão e às vezes mais pedacinhos de unha. Procurei uma benzedeira da região, que veio até a propriedade para ver a situação. Quando ela entrou no paiol e viu a moenda, fez cara de preocupada e disse que aquilo não era coisa boa, que tinha alguma alma penada grudada na máquina. Ela fez uma oração e jogou água benta na moenda, mas disse que eu devia me livrar dela, que algumas coisas carregam energia muito pesada e é melhor não ficar por perto. Mas eu não conseguia me desfazer daquela peça que tinha tanto valor sentimental para a família. Então resolvi desmontar a moenda e guardar as peças separadas em lugares diferentes da propriedade. Achei que se não tivesse como funcionar, o problema ia parar. E funcionou por algumas semanas. O barulho parou e eu voltei a dormir tranquilo. Mas aí, numa madrugada, acordei com um barulho ainda pior. Era como se várias moendas estivessem funcionando ao mesmo tempo, um rangido múltiplo e desesperado que vinha de todos os cantos da propriedade onde eu tinha escondido as peças. E agora não era só meu nome que era sussurrado. Era o nome de toda a família, vivos e mortos, numa cantilena assombrada que ecoava pela madrugada. Foi aí que eu entendi que não tinha como fugir daquilo, que a coisa ia me perseguir independente do que eu fizesse com a máquina.